Cíntia Michels está na área, e na área comigo hoje, ele que está no mundo da inovação há mais de 20 anos. É empresário serial, já criou 7 empresas do zero e investiu em 140 startups. Participou do Shark Tank Brasil, dá aulas na ESPM, assessora outros empresários em processos de fusões e aquisições e faz parte do Startup 20, o fórum que representa o setor brasileiro no G20. Seja muito bem-vindo, Arthur Garuti. Obrigado, Cíntia. Que bom estar aqui. Vamos lá, vamos bater um papo e falar de tudo aí, que tem bastante coisa para falar, né? Vamos tentar falar um pouquinho aqui nesse nosso momento juntos. Tem muita coisa, porque você tem muita história boa para contar. E já vou começar com a história do dia que a gente se conheceu. A gente estava no Sebrae Tatuapé e a primeira referência ali, a gente estava ouvindo a apresentação da turma que estava lá aquele dia e perguntaram, né, por que vocês estão aqui hoje? Qual que é a intenção? E você foi muito categórico, né? Eu passei 15 anos da minha vida saindo do Tatuapé, indo para Faria Lima, e agora chegou a vez da Faria Lima, eu quero trazer a Faria Lima para o Tatuapé. E isso me chamou muita atenção, porque eu até na hora levantei a mão, brinquei, né? Falei, olha, eu venho aqui pelo mesmo motivo. Exato. Tem muita coisa muito bacana acontecendo aqui, acredito muito na vocação de cada região, e a gente conversou bastante sobre isso. Então me chamou muita atenção, assim, foi muito legal. Eu falei, pô, gostei desse cara, vou levar ele para o podcast. Então conta pra gente que revolta é essa? Onde veio, né? Não é nenhuma revolta, né, Cíntia? Porque assim, tô com 40 anos, eu sou da Zona Leste, nasci no Tatuapé, casei com a minha esposa da Moca, tenho negócios na Moca, então a Zona Leste para mim tem um carinho especial. Só que a vida inteira, né? Então, do momento que eu saí da escola e fui para a faculdade, fiz Mackenzie, era linha vermelha todos os dias e fazendo esse movimento, essa mobilidade, né? Até tem um dado que mostra que, se eu não me engano, tá? 40% de todos os empregos, todas as pessoas moram na Zona Leste, em São Paulo, e só 8, 10% dos empregos estão na Zona Leste. Então, essa mobilidade é uma questão importante. Ao mesmo tempo, o empreendedorismo é muito efervescente na região, tem muitas vocações, né? Você pega a economia criativa, é muito forte, você pega o comércio local, as pessoas se ajudando, é uma dinâmica diferente. Então, minha provocação é muito essa, né? Eu tenho até uma regra que eu já te contei. Hoje estamos aqui, em Moema, né? Saindo daqui, eu tenho reunião com empreendedores em Pinheiros, mas a minha agenda, metade do tempo é depois da 23 de maio e metade do tempo fica na Zona Leste, eu convidando as pessoas para estarem comigo lá no Tatuapé. Acho que fazendo esses movimentos, a gente não é nem lá nem cá, a gente vai aproximando os ecossistemas. E eu convido a todos a participarem e irem lá para a Zona Leste, conhecer o Tatuapé, a Moca e tudo mais. E que é uma delícia, né? Depois que eu comecei, eu fui para fazer o Empretec no ano passado, né? Nós estamos em 24, foi começo de 23 ali, fevereiro de 23, eu fui para fazer o Empretec lá no Sebrae, na unidade que a gente se conheceu, e eu fiquei encantada com o que eu vi ali. Eu falei, gente, é fantástico, eu queria viver essa experiência e ela foi muito rica em várias camadas, porque além da experiência do Empretec, que já é uma imersão que é incrível, ainda teve essa descoberta de uma região que eu conhecia de muito tempo atrás, mas não era um lugar que eu frequentava. E hoje é um lugar que eu frequento. É um lugar que tem muitos empreendedores muito bacanas, fazendo muita coisa. Eu trago, inclusive, vários empreendedores de lá para o podcast para mostrarem os seus trabalhos, mostrarem as suas iniciativas, compartilharem os seus aprendizados. E você tem cafés deliciosos, você tem restaurantes deliciosos, você tem uma infraestrutura, um desenvolvimento que está acontecendo lá que é muito bacana e torna a experiência muito rica em vários sentidos. Então, esse intercâmbio é muito importante, né? Eu acho que é super válido. Então, quando você falou, eu falei, cara, é isso, eu tô na mesma pegada. Eu acho que esse intercâmbio precisa acontecer. Tem um negócio eu venho muito do mundo das startups, né? São aí... Só no ecossistema já são 10 anos investindo e você esteve no Vale do Silício, essa dinâmica do Vale do Silício veio muito para cá, né? Mas tem um negócio aqui no Brasil, em São Paulo, que é assim, é um pitch, por exemplo. Aqueles vendedores do metrô, eles têm que fazer pitch, porque eles são primeiro... bons, né? Eles são bons pra caramba. Então, eles têm que
tá saindo de vagão para vagão, tem o lado de ter que escapar ali da fiscalização e tudo mais, mas tem uma série de aprendizados empíricos que quando você está na rua, você acaba entendendo a vocação empreendedora das regiões. Eu acho que a Zona Leste como um todo, ela evoca isso, ela chama a gente para uma ação. Mesmo quando você vai para o Brás, por exemplo, aquele comércio de rua efervescente, né? O Brás ali é o centro, né? A fronteira, vamos dizer assim, da Zona Leste. E tem vinho, né? A Fabene é o vinho da Moca, por exemplo. Aí, é o nosso ó, vinho. fantástico! Que faz parte lá também da Zona Leste, enfim. Que faz dessas vocações, né? Você falou do Brás, eu estive no Bom Retiro na mesma semana que a gente se conheceu, né? Acabei de... essa é a Via Cruz, que eu não lembrava onde eu estava na quinta, que eu estava te contando agora há pouco. Cada dia eu estava num bairro... Eu estava no Bom Retiro na quinta-feira. Mais centro ali, mas é isso. Então é isso, né? Cada dia eu estava num bairro, numa região, conversando com os empreendedores, escutando quais são os desafios locais, né? O que eles entendem que são também as oportunidades. E é muito bonito ver, porque o brasileiro tem um espírito empreendedor. E isso dá muito gosto na gente, porque a gente vê que tem muito caminho. E nesse caminho de empreender, existem os altos e baixos aí, né? Uma montanha-russa não é uma linha reta, definitivamente. Jamais. E você tem uma experiência de empreender com diversos sócios em diversas empresas simultaneamente. Conta pra gente um pouco como é que você roda esses pratinhos todos aí. Boa, vamos lá. Bom, assim, é isso, né? O Brasil, ele talvez seja... Falo que a pátria empreendedora, assim. São 42 milhões de empreendedores já. São 48 milhões de empreendedores em potencial. Então, isso é uma pesquisa global que existe e eles fazem esse recorte. O que é o empreendedor em potencial? São as pessoas que manifestam desejo em criar o seu primeiro negócio em até 3 anos contado de agora. Então, a gente está falando de uma nação de 90 milhões de pessoas com esse fogo empreendedor interior. Se eu ficasse preso apenas a um modelo que eu vim desenvolvendo nos últimos 10 anos de startups, que no Brasil estima-se aí que são 20 mil startups, concorda que é muito legal, mas ele é um potencial limitado, né? Talvez limitado. E o formato de empreender uma startup é diferente do formato de empreender um comércio de rua. E ambos são importantes para o crescimento econômico de uma nação e de um país. Então, o meu insight primordial foi esse. Assim, eu sempre quis empreender. Desde moleque, comecei como dog walker com 12 anos de idade, que nem existia, depois gourmetizaram isso, mas eu pegava cachorrinhos para passear por 1 hora por dia, fui professor de informática, arrumava computador, sabe, essas coisas todas, até ser sócio de um fundo de venture capital que investiu em 140 startups, né? Montei a empresa de vinhos e tudo mais. Então, na verdade, essa sua pergunta me faz pensar o seguinte: nunca vou parar e eu conto os dias que eu estou nessa jornada. Então, eu estou um pouco mais de 6 mil dias consecutivos usando inovação para empreender. Eu não vou parar. A forma que eu encontrei para dar vazão a essa minha necessidade de empreender em diferentes coisas foi colocando um arquétipo de empreendedor serial. São vários os tipos, né? Tem gente que empreende por necessidade, tem gente que é por oportunidade, tem o serial, tem o empreendedor de franquia, tem o empreendedor social. Eu já naveguei por basicamente todos eles, justamente para experimentar experiências empreendedoras distintas. Então, para mim, os negócios, eles... até no meu LinkedIn, tá assim, ficava difícil de explicar para as pessoas qual que é a minha atuação. Então, o jeito mais fácil que eu encontrei foi empresas inovadoras. Construo, reformo, compro e vendo. Sensacional. É o jeito de fazer. E aí eu estabeleci um limite onde eu posso estar com várias empresas ao mesmo tempo, que hoje estão em 6. É o meu número mágico. É onde eu estou. E aí eu posso estar em startup, eu posso estar numa empresa de economia real, eu posso estar fazendo um empreendedorismo social. E tudo isso combinado vai me preenchendo e dando impacto para as pessoas, para os meus sócios. Nossa, é muito bacana, porque empreender já é um desafio, empreender dessa forma é um desafio multiplicado
E com certeza rende muitos aprendizados, né? Porque a gente acerta, a gente erra. Quanto mais você joga, mais erros e acertos você vai ter, né? Quanto mais você arrisca, quanto mais você se propõe a fazer as coisas, e é daí que vem a experiência. Nessa tua experiência, o que você aprendeu assim com negócios que você fala não deu certo do ponto de vista, né? Não foi lucrativo, fechei o negócio tudo, mas eu preciso abrir uma aspa aqui para o grande futurista Buckminster Fuller, que ele fala que não existem experimentos que deram errado, só existem experimentos que deram resultados que não eram o que você esperava. E eu olho muito por esse ponto de vista, assim. Então, mesmo a empresa que, de repente, ela não deu o retorno esperado, se você soube aproveitar a experiência, ela te trouxe um belo aprendizado para o seu próximo empreendimento. Na tua experiência, o que você aprendeu com aquilo que deu errado, para colocar na linguagem corriqueira? Ponto central para mim é quando a visão não está alinhada. Visão é aquela grande coisa, assim, é o que você quer da vida. É o que eu falo para os empreendedores, o que você quer da vida. E essa pergunta simples, profunda, é pouco praticada no dia a dia do empreendedor como um indivíduo. Tá? Tem uma frase, a etimologia do empreendedorismo vem do sânscrito, que é antaprana. Antaprana é uma expressão de automotivação. Então, quando você conecta a sua automotivação com a visão do empreendimento, a chance de dar certo é maior, porque você vai conseguir alinhar isso, entre ressonância, né? Você fala assim, poxa, isso aqui é um chamado meu e eu vou chegar em tal objetivo. Então, eu vou acertando a rota para chegar lá. Eu acho que o grande problema é quando essa visão não está alinhada. Então, a maior quebra de startup, no final do dia, é por briga de sócio. É quando as expectativas entre dois fundadores para aquele negócio específico se quebra. Seja por um desalinhamento da visão, seja porque as motivações mudaram ao longo do caminho. E a partir daí a gestão desse negócio começa a ficar um pouco mais capenga. Tá? Então esse elemento da visão foi o que permeou para mim todos os negócios que sucederam muito bem e os que deram errado. Tá? Falando em números, né? Pela ACE, a gente investiu em 140 startups, a gente fez 30 saídas, nem todas as saídas foram muito boas, teve saída que a gente retornou só o capital que a gente investiu, mas teve saída que deu 175 vezes o valor que a gente investiu, tá? E aí você enxerga essa questão da visão alinhada ou não em cada um dos negócios, tá? Elemento de pessoas de novo. Então, os negócios são pessoas. Aqui eu estou dando uma perspectiva um pouco diferente da necessidade do empreendedor se autoconhecer. Para ele também não cair numa ilusão, e eu já caí nessa ilusão várias vezes, de pegar negócios de economia real e querer colocar um playbook, né, um modo de fazer de venture capital. Não vai dar certo. A recíproca é verdadeira. Querer montar um negócio sem pensar em lucro desde o dia zero. Estamos vendo aí um monte de startup quebrando, os unicórnios indo para o buraco. Por quê? Aí tem os aspectos todos de ego, de necessidades dos stakeholders e afins. Mas a visão, ela é um elemento central. Assim. É norteador, né? Absolutamente. E você tem essa visão e essa experiência nesses vários negócios. Eu acho muito, muito rico isso, porque você tem a visão tanto do empreendedor quanto do investidor, né? Você exerce esses dois papéis e você, como empreendedor, encarou de frente o tanque de tubarões, sim. que é o Shark Tank, Sim. em busca de investimentos para a Fabene. Inclusive, conseguiu ser investido pela Carol Pfeiffer. Conta pra gente como é que foi essa experiência de estar no Shark Tank. Essa foi boa. E eu tinha vários conflitos, tá, Cíntia? Porque eu tenho aí o meu nome no ecossistema de startups, como investidor, principalmente, né, nas empresas, mas tenho esse papel como fundador de uma marca de vinhos. E a produção do programa me ligou, a gente gravou isso em maio do ano passado, a produção do programa me ligou em fevereiro, assim. Eles tinham visto uma reportagem nossa num portal que chama Draft, que é um portal de empreendedorismo. Achamos o negócio de vocês legal e tal, a gente queria convidar vocês para se inscreverem, só isso. Aí eu falei com o Adriano, com o Thiago, o Gustavo, são os meus sócios na Fabene. Falei, e aí, vamos?
Aí ficou aquela insegurança, falou, pô, e se a gente pagar mico lá, não receber o investimento? Eu pensei nisso, falei, pô, eu bato em pitch nas startups, né? Eu avaliei, a minha história pessoal, eu avaliei mais de 10 mil projetos, Cíntia, para investir nessas 140. Né? São 2 a 3 projetos que eu avalio todo santo dia. Saindo daqui, o que eu vou fazer? Tomar café com o empreendedor para avaliar projeto. Essa é a minha vida, boa parte dela. Assim, agora eu vou lá tomar porrada na televisão. Como que vai ser minha reputação se der tudo errado? Então, para mim, veio aquela questão, né? Um pouco de síndrome do impostor. Sei lá, falei, não, mas aí ao mesmo tempo falei, não, acho que eu quero isso para mim. Porque se eu mandar bem lá no pitch ou se eu mandar mal, tudo que eu prescrevi para os empreendedores ao longo dos últimos 10 anos vai estar em rede nacional. Então eu vou beber do meu próprio remédio ou do meu veneno. Falei, vamos. E fomos. Aí nos preparamos e tal. E aquilo lá é real mesmo, Cíntia. Assim, são 10 minutos de programa, editado, só que a gente ficou 2 horas no palco. Você não tinha um computador, uma calculadora, um papel para fazer nada. Então a gente teve que se preparar muito. E aí vem as lições importantes para qualquer empreendedor. Saber dos teus números, entender onde você quer chegar, saber falar do teu negócio em qualquer oportunidade, saber manejar a objeção, ser firme nas suas convicções, porque teve um momento ali do programa onde eu precisei negar, e a gente queria muito aquela dupla. A gente queria a Carol e o Semenzato junto. Já dando spoiler aqui, mas assistam. A gente queria os dois. Não deu, né? Mas por que não deu? Porque eu tinha um compromisso com outros investidores que já investiram na Fabem. Então, para mim, aquilo, mais do que o investimento em si, foi simbolizar empiricamente tudo aquilo que eu pratiquei aos pouquinhos dos meus mais diferentes papéis nesses 20 anos de inovação. Então, foi um marco para a minha biografia pessoal. Minha filha adora assistir e ver papai na televisão, no YouTube, né? Não vê televisão mais. E gerou conversa, como estamos aqui. É uma história, uma parte da história legal, assim. Mas é bacana, porque assim, eu fico sempre imaginando, especialmente você fazer um pitch, exatamente isso. Uma coisa a gente está aqui na sala, eu vou fazer um pitch para você, que pode dar por um caminho ou outro, e tudo bem. Outra coisa esse pitch será gravado. Outra coisa, esse pitch será vinculado em rede nacional. E assim, e ali na hora, porque não é ensaiado, exatamente como você falou, é algo que vai fluindo. E eu observei exatamente isso. Eu falei, caramba, o Arthur foi muito firme ali. E isso eu acho que é uma característica muito importante para o empreendedor, porque você tinha clareza de quais eram os seus inegociáveis e do que você estava atrás, né? O que você queria. Tudo isso que você acabou de descrever, a gente observa quando a gente assiste, ainda que a gente tenha pego só 10 minutos das 2 horas, mas dá para imaginar como foi. Então, realmente é uma lição mesmo, porque eu falei, olha, ele bancou, porque tem muita gente que a gente sabe que depois, às vezes, ou por falta de experiência, ou por falta de orientação, o empreendedor acaba cedendo para investidores uma porcentagem da empresa em uma etapa da empresa que aquilo não vai ser sustentável para o negócio no longo prazo. O empreendedor precisa estar olhando para esse lugar. Então, foi muito legal ver você bancando ali, falando, ó, por mais que eu queira, esse é o caminho, né? Ali foi a questão da visão, né? A gente sabe exatamente onde a gente quer chegar com essa marca, qual que é o propósito dessa marca. Stakeholders, tem investidores, tem a nossa expectativa, e quem está chegando precisa somar a essa construção que já chegou até lá, até aquele momento. Né? Se nós fomos certos ou errados, o tempo vai dizer, mas nós fomos para lá com muita convicção. E aí eu vou dar uma dica de bastidor, por exemplo. A gente não tinha nada, como eu falei, mas a gente podia usar de um recurso só, que acabou não aparecendo na gravação. 2 minutos para conversar, quando veio a primeira proposta, e aí o nosso sócio que não estava lá, o Thiago, ele estava numa telinha. Ah, que bacana. E aí a gente podia falar para ele qual veio a proposta, e ele nos dá um advisor ali. Só que a gente só tinha 2 minutos para fazer isso. Quando eu voltei para o palco com os meninos, a gente já tinha conversado com o Thiago. E a importância da preparação. A gente já tinha estudado todos os tubarões, porque a gente participou da 8ª temporada,
e a gente sabia mais ou menos quais eram os percentuais que cada um negociava, e a gente sabia qual é o mínimo que a gente deveria aceitar para cada um. Então, o que nós montamos? Isso é um hack do programa, espero que a produção não ouça. Mas a gente montou uma planilha gigante, assim, tinha tipo um mapa de guerra que estava na mão do Thiago. E aí, quando a gente chegou lá com a proposta, já estava tudo por cor, bonito, assim. Quando chegou a proposta, ele só bateu o olho lá e falou assim, não, vocês podem ir até aqui, até aqui, até aqui, com o Semenzato, até aqui, com a Carol. Sensacional. Aí a gente fez conta na hora e voltou lá pro programa. Assim, também vem a questão da experiência de fazer isso por muito tempo. Exato. Chegar lá e fazer... No dia seguinte, parecia que eu tinha saído de uma guerra, porque eu estava extremamente exausto. Imagino. Aí eu não conseguia conversar com ninguém. Eu estava acabado. Mas foi imprimir a experiência numa experiência prática de um negócio, que foi muito legal. Mas é muito legal, porque isso mostra o preparo, é isso que quem está empreendendo precisa ter muito claro, você precisa estar preparado. E isso não é errado, não é vergonhoso, não é qualquer coisa que uma visão distorcida possa fazer parecer. Isso é estar preparado, é ser estratégico. Quem consegue realizar as coisas é quem está preparado e sabe ser estratégico. E não, vocês não estavam lá, ser estratégico não é, eu vou enganar o outro, eu vou pegar o outro. Tem gente que usa estratégia desse jeito, mas vocês ali foram um muito bom exemplo de eu vou ser estratégico para eu conciliar o que é melhor para mim e o que é melhor para quem está investindo e está chegando agora, e para mim, dizendo assim, né, o meu negócio, todo mundo que está comigo na jornada até agora, e conciliando com o interesse de quem está chegando. Então, isso realmente é uma virtude, assim, essa virtude, eu vejo muito por esse caminho, de você saber ser estratégico para gerar uma conciliação e um resultado que seja bom para todo mundo. Então, parabéns Obrigado, foi muito legal. Pela participação, foi muito legal. E você leva essas suas qualidades, essa sua experiência para um outro lugar do ecossistema, né, que está conectado e que tá olhando para esse todo, que é o Startup 20. Conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente o que é o Startup 20 e como é que você foi para lá, o que te chamou para estar nesse lugar hoje. Legal. Startup 20 é um grupo de engajamento dentro do G20, que é um bloco multi-países aí, né, das 20 maiores economias do mundo. Então, são as 19 maiores PIBs mais a Europa, né? E, anualmente, os chefes de Estado se reúnem numa reunião de cúpula para debater questões econômicas, sociais e etc. No ano passado, a presidência do G20 estava na Índia. E a Índia propôs a criação desse grupo de engajamento que chama Startup 20, que é para debater como que os países do G20 vão articular políticas e estímulos para investimentos em startups e pequenas e médias empresas. E o Brasil, como nação empreendedora, tem uma relevância importante, né? Daquele número que eu falei, de 90 milhões de empreendedores potenciais e existentes, a gente só perde em números absolutos para a Índia, que tem 102. E a Índia é um país bi. Tem trocentas vezes mais, uma população maior, né? É muito gigantesco. Então, essa é uma janela de oportunidade para o Brasil, que está presidindo o G20 esse ano, para mostrar as nossas virtudes do ecossistema, não só de startups, mas de pequenas e médias empresas. Só que como é que eu cheguei lá? Que você perguntou, estava de boa em casa e tal. E a Ingrid, que você conhece, presidente da B Startups, me mandou um oi, tipo um oi sumido, porque fazia tempo que eu não falava com ela. Quando eu falei com a Cindy, com a Ingrid, ela estava começando o Linker, que é o banco PJ dela, e eu estava avaliando, inclusive, para investir, né? E aí, até hoje eu brinco com ela que eu deveria ter investido, porque ela foi super bem sucedida, a gente chama isso de anti-portfólio no mundo do Venture Capital, é quando você deixa uma oportunidade passar e ela entra no teu cemitério de falhas, né? Então, o Linker entrou, mas continua a relação, ela mandou um oi sumido e tal, falou assim, qual é o teu e-mail? Falei, mandei meu e-mail para ela. Chegou um convite para mim que parecia algo da CBF convocando, sei lá, o Neymar, em inglês e tal, participar da delegação Brasil, do Startup 20 e tal. Na hora, e aí estava escrito embaixo, Macapá. Aí eu só mandei para ela, Ingrid, tá certo isso, é Macapá? Nós vamos para o Macapá? Ela falou, vamos para o Macapá.
Falei, o que eu preciso fazer? Eu só preciso topar. Aí topei, sem saber muito bem o que ia acontecer. E aí fui lá para o Macapá. Macapá foi a primeira reunião do Startup 20 no Brasil. Aquilo já explodiu a minha cabeça, porque o Macapá é uma capital de um estado super pequeno, que tem 500 mil habitantes, mas que tem uma riqueza de biodiversidade incrível, as comunidades trabalhando de forma ali sustentável, um Brasil que pouca gente do Sudeste conhece se não tiver em loco, e uma série de empreendedores incríveis, criando coisas sensacionais que a gente não faz nem ideia. Aí, para mim, eu falei, não, eu preciso continuar me engajando nisso, né? Então, o que eu faço hoje lá? A Ingrid é a líder maior do Startup 20, né? E dentro do Startup 20 existem 3 forças-tarefa. Uma de ESG, uma de políticas públicas e uma de investimentos em startups e PME. E eu estou liderando hoje essa articulação entre os membros do G20 como um todo para a gente propor aos chefes de Estado como que os países do G20 até 2030 vão investir $1 trilhão em startups e PMEs. E, obviamente, como é que o Brasil vai se encaixar dentro desse cenário. Então, é uma missão quase que diplomática. Eu nunca imaginei que eu faria algo desse. Aí vem um outro aprendizado, né, da serendipidade, de você fazer boas relações, de você, às vezes, não esperar muita coisa em troca das pessoas, né? O fato da gente ter se conhecido lá no Sebrae, você ter me convidado e eu estar aqui, não existe nenhum interesse maior do que simplesmente a gente conversar, e eu acho que isso é muito importante também para a construção de ecossistemas fortes. Então, eu estou lá. Próxima reunião agora vai ser em Recife, depois tem em São Paulo. Aí a gente fecha as nossas proposições e entrega para os chefes de Estado em novembro, no Rio de Janeiro. Então, vamos ver o que vai sair. Vai ser bem legal. Muita coisa boa vindo é uma história nova, uma história nova. É uma história nova e que é necessária, né? Porque a gente precisa desse olhar para o ecossistema, a gente precisa desse olhar a nível nacional para que a gente possa fortalecer mesmo, né? Fortalecer o olhar nacional com a pitada regional, né? A vocação de cada região e realmente fazer essas conexões, porque eu vejo, assim, o quanto a gente aprende uns com os outros quando a gente para ter essas conversas, essas trocas, quando a gente se abre. Tem lugares que são óbvios, que a gente começou falando Tatuapé, Faria Lima. Você fala Faria Lima, é um lugar óbvio, onde você fala, o dinheiro está ali, o investimento está ali, as startups estão ali na região. E é o mínimo que você espera da Faria Lima, que a coisa dê certo, né? É um lugar que já tem esse marco. Mas quando a gente começa a ampliar a visão e vai olhando para cada região, qual é a sua vocação, qual é o chamado, o que os empreendedores ali estão fazendo, e começa a conectar isso num grande ecossistema, o Brasil tem potencial. Assim, o Brasil é um celeiro, exportador de talentos, de alimentos, de tudo um pouco, né? A nossa medicina é maravilhosa, a gente tem uma medicina de ponta. Quando eu morei no Vale do Silício, eu ficava assim, tomara que eu não fique doente. Tipo, espera para ficar doente no Brasil. A gente tem coisas muito boas. Deixa para o Brasil, porque no Brasil eu sei que eu vou ser muito bem atendida, muito bem cuidada. O próprio atendimento, né? O brasileiro tem uma capacidade de relacionamento que é muito acolhedora, é muito positiva. Então, eu acho louvável essa iniciativa e já conversamos sobre isso, né? Aquilo que eu puder contribuir, conte comigo. Conto muito. Fico bem feliz. E para a gente ir fechando, porque, nossa, como passa rápido. Passa rápido. Eu vou, antes da tua mensagem final, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria muito saber. Tem alguma coisa nessa sua jornada da qual você se arrepende? Que a gente fala sempre muito das vitórias e das boas oportunidades que a gente aproveitou, e você claramente é um cara que aproveita muito bem as oportunidades, mas tem alguma coisa que você se arrepende, que talvez você fale assim, poxa, isso aqui pode ser útil para alguém que tá, né, não precise pelo mesmo caminho que eu fui, que ali era labirinto, ou ali eu bati a cara no muro, tive que voltar? Tem alguma coisa assim na tua história? Eu não me arrependo de nada, e aí como você colocou aqui na sua fala que as experiências elas vão trazer resultados e em cima desses resultados a régua é sua, né? Do que é sucesso ou não, a régua é sua. Talvez o aprendizado maior que eu tive, e não é um arrependimento, seria arrependimento se eu cometesse o mesmo problema daqui para frente,
colocar o sucesso alheio à frente da minha definição de sucesso. Eu acredito que é muito particular isso para as pessoas. Então, o meu aprendizado maior, e é onde eu mais me dei mal, é quando eu não coloquei a clareza do que eu quero nos negócios que eu quero participar. Porque senão, aí fica uma expectativa já quebrada no momento zero para qualquer um dos sócios, fornecedor, cliente, etc. Quando eu vim aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo, né? Vim aqui. Você mandou o roteiro para mim, eu vi, não tinha nada que tinha oposição, falei, vamos embora. Então, alinhamos a expectativa, está sendo ótimo, não está? Se eu viesse aqui sem expectativa você, talvez a gente não tivesse uma conversa tão boa quanto essa. É verdade, esse alinhamento é super importante, né? Que eu acho que é onde a conexão acontece, né? São as vésicas, assim, quando a gente consegue fazer essa vésica, é onde a entrega acontece e fica mais bacana para todo mundo que está participando, né? Seja para o Lucas que está aqui acompanhando no bastidor, seja para quem está em casa ouvindo a gente. Agora, para eu não ficar muito em cima do muro, assim, se existisse um arrependimento, deveria ter exercitado o autoconhecimento diariamente, muito antes, de forma consciente. Eu acho que todo mundo exerce o dia inteiro, o tempo todo, mas de forma consciente. Intencional, né? É intencional, estaria fazendo isso antes. Acho que isso parte da maturidade também, né? Quando a gente está no começo, você acha que você está dominando ali o negócio, que você está entendendo tudo, que você já sabe que você já tem o que você precisa, e depois você vai tomando umas porradas aqui e ali, você vai aprendendo, eu entendo. E é bem isso, a gente vai trazendo... Tem pesquisa de Harvard, de Stanford, várias universidades sobre isso, sobre a importância dessa autoconsciência, desse autoconhecimento para um bom desempenho de liderança, para um bom desempenho empreendedor. E, assim, é para a vida, né? Uhum. Autoconhecimento é para a gente olhar e falar assim, tá bom, quem sou, de onde vim, para onde vou, o que eu quero realizar e colocar essa intenção e fazer isso dessa forma. E é muito bacana porque realmente leva a gente para outros lugares, né? Você meio que para de andar em círculos e você começa a ser mais assertivo. Acho que isso ajuda muito. E para terminar, infelizmente mas a gente precisa fechar por hoje, ficar super convidado para outras participações e a gente compartilhar outras histórias. Mas gostaria então que você deixasse, eu já te agradeço a participação. Prazer. E deixasse uma mensagem então para quem está acompanhando a gente até aqui. Bom, a gente está falando de empreendedorismo e empreendedor geralmente é bastante visionário e quer mudar o mundo. Vou trazer mais um dado aqui para você, Cíntia. 67% dos empreendedores brasileiros querem mudar o mundo. Isso saiu naquela mesma pesquisa. Na Noruega é 25%. Talvez porque nosso ímpeto de querer melhorar faz a gente querer também mudar o mundo. E eu acho que para mudar, o empreendedor brasileiro ele precisa fazer algo mais importante antes, que é arrumar a própria cama. Eu acredito que se a gente olhar para o lado e não querer sonhar e emular os modelos vencedores do Vale do Silício, de Israel, de Berlim, acredito que nós temos as nossas virtudes já aqui, pré-instaladas, prontas para serem potencializadas. Então, quando eu falo de Macapá, Tatuapé, Moca, Paulista, Faria Lima, nós temos diferentes, essa diversidade nos faz poder empreender e mudar o mundo olhando para o lado, olhando para o nosso próximo e fazendo muito bem feito aquilo que é o nosso chamado. Então, vamos arrumar mais a nossa própria cama que a gente vai chegar mais rápido onde a gente quer chegar. Perfeito. Vamos começar pelo nosso mundo, né? Isso, é isso. Perfeito, maravilha. Muito obrigada, Arthur. Adorei a nossa valeu. troca. Obrigada por ter vindo. Foi ótimo. Fico muito feliz e muito obrigada a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.